Como explicar de outra maneira o misterioso contraste atual entre as queixas dos produtores rurais, que os preços estão caindo muito, com prejuízos para quem planta, colhe, comercializa, e, por outro lado, os preços cada vez mais altos pagos pelo consumidor. Qualquer dona de casa que entrar no supermercado vê, sente na pele e no bolso os preços dos alimentos que estão indo às alturas. Senhor presidente, queria hoje dizer que no dia 31 de março são 60 anos do golpe militar de 64. Quero falar aqui como testemunha ocular da história. 21 anos de resistência à ditadura militar. Quero dizer que prisões, tortura como política de Estado, assassinatos, fechamento do STF, fechamento do Congresso, censura, fim da liberdade de expressão e organização foram marcas da ditadura militar. E só em 88 nós conseguimos definitivamente, com a Constituinte e as eleições diretas, a democracia. Também quero dizer o seguinte: por que a ditadura não puniu ninguém? Nenhum dos torturadores, nenhum dos chefes dos golpes de Estado, nenhum dos generais foram punidos. E quero citar o exemplo do nosso vizinho, Argentina, onde os promotores Traceira conseguiu, entende, colocar na cadeia Videla, Macera, Galtieri, todos aqueles que comandaram o poder e comandaram também os órgãos de repressão, os doicodes. E essas figuras seguintes: na Argentina, 1.200 torturadores foram parar na cadeia. Aqui no Brasil, nenhum. Alguns foram promovidos, como o capitão Wilson Machado, do atentado do Rio Centro. Então, eu quero dizer o seguinte: é hora de dizer militares nos quartéis e nas fronteiras, golpistas na cadeia. Porque por não ser punidos, eles voltaram. E nós queríamos a repetição de 64 no 8 de janeiro, ou seja, golpe de Estado para massacrar o movimento social e popular, para não respeitar o processo eleitoral, para fechar o STF e o Congresso, para prender, torturar e matar. É disso que o Bolsonaro entende. Ele entende muito, porque ele saúda sempre o brilhante Ustra, que é o maior símbolo da tortura no nosso país. Por isso, quero dizer a vocês o seguinte: nós não podemos mais tolerar que nós tenhamos de novo impunidade. Então, General Heleno, Braga Neto, Nogueira, Anderson Torres, é cadeia mesmo. E o chefe disso tudo, que se esconde permanentemente, ele se esconde, ele é um covarde. Como essa da embaixada na Hungria agora, né? Todo dia ele cria uma fantasia, mas ele terá o destino que deve ser dado àqueles que sempre defenderam a ditadura, a tortura e assim por diante. Inclusive, quero dizer que na Comissão de Educação nós tivemos um debate hoje de quem se associa ao nazismo. E eu queria dizer que a narrativa bolsonarista vai perder, porque eles fantasiaram o ministro da Cultura de Goebbels. Eles receberam uma pessoa da Alemanha que é filha de um ministro de Hitler, simplesmente isso. E mais, eles encontram o Salvini na Itália, que é a chefe do poder do neofascismo italiano. Por isso eu queria dizer a vocês... Para concluir, 30 segundos. Agradeço. Nós teremos nesse domingo, às 4 horas da tarde, uma marcha em São Paulo que vai do Doicode, na rua Tutóia, onde centenas morreram e foram torturados, até o Monumento dos Mortos Desaparecidos no Ibirapuera. Este é o documento que eu produzi sobre os 60 anos de ditadura e sobre o golpe militar. Está à disposição para quem quiser. Ditadura nunca mais. Marina Silva disse, abre aspas, ele está sendo punido por graves crimes de corrupção. Sim, eu considero ele corrupto. Ou seja, quem acha que o Lula é honesto? Está aqui, ó, a base dele, Marina Silva, Fernando Henrique Cardoso. E eu estou indo agora, presidente, às 17 horas, depor na Polícia Federal, porque um deputado acha
entende que o Lula não é honesto. Primeiro, até quem apoia e vota nesse ex-condenado, nesse ex-presidiário descondenado, sabe que ele não é honesto. Então dizer que eu vou de cabeça erguida, como policial federal, já estive em diversas operações como crime organizado, contra o crime organizado, arriscando a minha vida, vou entrar na Polícia Federal de cabeça erguida, rasgar o artigo 53, que é um absurdo um deputado federal e a Polícia Federal pelo que falou. Se eu tiver que ser preso, vou ser preso, mas não tenho dinheiro na cueca, não tenho dinheiro na minha casa, não tem ouro, não tem dólar. Eu recebi há pouco, por exemplo, que vai ter uma solenidade em São Paulo, com a presença do governador, apesar de que no convite dele não menciona que terá o ministro da Educação, dizendo ali nessa solenidade que ele vai falar do pé de meia no estado de São Paulo, como se fosse uma iniciativa do governo de São Paulo. Mas não, lá estará inclusive o ministro da Educação, ministro Camilo Santana, ex-governador do Ceará, senador eleito, que hoje é ministro, que lançou esse projeto extremamente importante, para evitar, reduzir a evasão escolar dos jovens do ensino médio. Uma criança, um jovem, um adolescente que abandona o ensino médio para ter que trabalhar, levar uma renda dentro de casa, ajudar a família, é um prejuízo imenso. Não é um prejuízo somente a ele, é um prejuízo à família dele, é um prejuízo à sociedade. Porque quanto mais escolarizada for a nossa sociedade, melhor educada, com maior conhecimento, maior sabedoria e cultura, nós temos sem dúvida alguma uma sociedade de maior paz, de maior solidariedade, de fraternidade, de respeito, de cidadania. Por isso que a importância do projeto Pé de Meia, e fico feliz que governadores de oposição estão celebrando, deputado Patrus, o número de jovens e estudantes daquele estado que receberão a bolsa do Pé de Meia, que está garantindo não só a permanência daquele jovem no ensino médio, mas garantindo a ele ao futuro uma poupança, para que quando ele sair, tenha ali uma renda básica para as necessidades ou decisões que ele vai tomar na vida dele a partir daquele momento. É uma política extremamente importante e sem dúvida alguma tem a ver com esse momento que nós vivemos no país, agora da Páscoa, de união, de fraternidade, de garantir a política de inclusão, nesse caso a nossa juventude. Se pensarmos em outras políticas que o presidente Lula fez, também inovadoras, como Desenrola, onde milhões, 12 milhões no mínimo, de pessoas já foram beneficiadas, já se utilizaram do Desenrola para renegociarem suas dívidas. Renegociando dívida, 12 bilhões de pessoas, com juros bem menor, com uma dívida bem menor e com uma condição de pagamento melhor. Isso nós estamos tratando de 12 milhões que renegociou dívida da ordem de 27 bilhões de dívidas foram renegociadas, o que foi um benefício muito importante também para aquela pessoa que naquele momento estava devedora, mas também para sua família, recuperando a dignidade, o poder de compra, a possibilidade plena de estar no mercado econômico, financeiro, de tocar a sua vida. Isso é muito importante também para a economia do Brasil, demonstrando novamente a inovação na política pública produzida pelo governo do presidente Lula, que está pensando nas pessoas, que está pensando nas famílias, que está pensando no desenvolvimento econômico, mas em especial na inclusão social. Então, sem dúvida alguma, são feitos que nós devemos celebrar. Posso dizer de outros, programas que já foram feitos no passado, que infelizmente foram interrompidos pelos governos de plantão desde 2016, em especial a partir de 2019, mas que o governo do presidente Lula recuperou, como Minha Casa Minha Vida, que muitos, nós ainda não vimos as casas novas,
Nós só vimos o programa liberado, os convênios assinados, os projetos agora que estão sendo feitos, as contratações das obras, mas daqui a pouco, mais adiante, em 2025, em 2026, nós vamos ter as novas casas do programa Minha Casa Minha Vida sendo entregue às pessoas. E sendo entregue a quem? A quem mais precisa. Sendo entregue a quem? A quem mais necessita. As milhões, as milhares de pessoas que infelizmente voltaram a morar na rua. Infelizmente, ou que porventura estão pagando aluguel, ou que estão numa ocupação, numa situação difícil. Então são políticas que mexem com o país, que garantem um processo de inclusão, mas que garante direitos básicos, elementares. E os governos, se não servirem para isso, servem para quê? Esse é o compromisso da política do presidente Lula. É um governo que trabalha para respeitar as diferenças. É um governo que dialoga com todo mundo, mas tem a sua posição, tem o seu plano, tem o seu projeto. Projeto esse debatido na urna e que está sendo implementado dia a dia, e esse parlamento colabora com ele. E esse parlamento faz parte dele, afinal de contas as políticas aqui passaram. Então a gente celebra tudo isso nesse momento. Esperamos que o país, nesse momento de reflexão familiar, social, novamente a gente pensa em quem está trabalhando para unificar, quem está trabalhando para de fato gerar política pública e quem está trabalhando para dividir. Quem quer dividir não merece o nosso respeito.